Desde setembro de 2018, portanto há 40 anos, a importunação sexual é tratada como crime no Brasil. Ela se caracteriza pela prática de um ato sem autorização da pessoa importunada com a intenção de satisfazer um desejo. Mas para que o autor seja punido, é preciso que as vítimas tomem a atitude de denunciar e levar a ocorrência adiante, o que infelizmente não ocorre em todas as situações. O problema se caracteriza por um ato libidinoso contra alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer o próprio prazer sexual ou de outra pessoa, explica a advogada Pamela Mendes. A importunação sexual é praticar contra alguém e sem o seu consentimento ato libidinoso para poder satisfazer a sua própria lascívia ou a lascívia de terceiro. E ela está prevista no artigo 215-A do Código Penal. Foi um avanço imenso, é uma lei recente, foi promulgada no ano de 2018, inclusive neste mês de setembro nós completamos 4 anos desde a sua promulgação e com certeza foi um avanço. A importunação sexual, a vítima, ela pode ser tanto a mulher quanto o homem também. É claro que a mulher, na maioria das situações, fica mais propícia, mas é uma lei que abrange tanto a proteção ao homem quanto a proteção à mulher. A situação mais comum de assédio sofrido por mulheres ocorre em meios de transporte coletivo. O Código Penal tipifica a importunação sexual como crime e tem pena de 1 a 5 anos de prisão, inclusive prevê a indenização. Eu acredito que agora o Código Penal, dentre essas, foram incluídas também outras tipificações, que é o caso da divulgação de fotos íntimas. Então, agora, o Código Penal, neste momento em que estamos vivendo, ele atende, sim, às necessidades do momento. Porque a nossa sociedade, ela vive em constante evolução. Como eu disse que antes, a nossa lei, ela possuía uma lacuna, pode ser que naquele momento em que as leis foram criadas, não eram necessárias, mas com a evolução da sociedade, deu-se essa lacuna que foi necessária a criação dessas tipificações penais. Agora, daqui a alguns anos, a gente não sabe, né, como esses crimes irão evoluir, pode ser, sim, que tenha necessidade de serem criadas outras tipificações penais. Mas, por enquanto, atende. Atende sim, com certeza, porque tem diversas separações, inclusive é um capítulo específico que trata desses tipos de crime. Atende sim. O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10, ele prevê que a integridade, a honra, elas são possíveis de serem indenizadas. Então, nesse caso de violação, a mulher entrando, ou o homem, tanto na esfera criminal, mas também é cabível o pedido de indenização na esfera civil em razão do transtorno que foi lhe causado. A Lei 13.718 também tornou crime a divulgação em meios de comunicação de massa, através de fotos e vídeos, cenas de sexo ou de pornografia, sem a permissão da vítima. Doutora Pamela ressalta: o importante é uma atitude proativa da vítima, mulher ou homem, para a denúncia dos abusos e desrespeitos contra a pessoa humana. Bom, a mulher, ela deve denunciar imediatamente. Não só a mulher, mas qualquer outro terceiro que tenha conhecimento daquele ato que foi praticado contra alguém sem a sua anuência. Então, a pessoa imediatamente observar esse tipo de situação, ela deve sim chamar a polícia, ligar no 190, chamar a viatura para comparecer ali naquele local, até mesmo para constituir o flagrante e a pessoa ser presa imediatamente diante desse tipo de situação. Antes, as pessoas se aproveitavam muito disso, porque não tinha punição rígida para nenhum desses exemplos que eu aleguei. Então, a pessoa talvez seria conduzida à delegacia, porque poderia assinar apenas um termo para poder comparecer futuramente àquela audiência preliminar criminal,
E naquela audiência, a pessoa poderia aceitar uma transação penal, que consiste num pagamento de uma prestação pecuniária, e caso não aceitasse, fosse para um julgamento, a pessoa também seria punida com uma pena apenas de multa, sem qualquer punidade ao importunador. Já foi dito, mas é importante ressaltar que a importunação sexual não é uma situação que vitimiza exclusivamente as mulheres em relação aos homens. Em situação oposta, os homens também podem ser vítimas, assim como o ato pode ser denunciado quando envolver pessoas do mesmo sexo.